Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reverendos padres e presentes diáconos, querido povo de Deus, na Sagrada Escritura de hoje, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, não são poucas as vezes que nós vamos encontrar essa pequena frase que Jesus vai dizer aos seus discípulos, que os anjos hoje disseram aos pastores e que o mesmo anjo Gabriel havia dito a Maria Santíssima: não tenhas medo. Vamos ser juntos? Não tenhas medo. Que frase bonita da palavra de Deus. O Senhor muitas vezes aplaca os nossos medos com essa frase tão pequena, mas tão cheia de significado dentro das Sagradas Escrituras. Veja, estamos dentro de um contexto, de uma manifestação, onde os anjos aparecem aos pastores, e nesse surgimento, nessa aparição, eles anunciam, eles comunicam o nascimento do Salvador. Mas os anjos, os pastores, no primeiro momento, se revelam e se demonstram cheios de medos. Queridos irmãos e queridas irmãs, quantas vezes nós também não somos temerosos diante dos projetos de Deus? Quando o projeto de Deus se impõe e se prontifica diante dos nossos olhos, quando o projeto de Deus, o chamado de Deus é feito a nós, talvez a primeira reação que nós tenhamos seja aquela de tementes, de pessoas que têm medo, que se deixam tomar pelo pavor, pelo estupor, pelo medo, de ficar perplexos sem saber aonde Deus está querendo nos levar. Afinal de contas, diante dessa manifestação aos pastores, eles talvez estivessem se interrogando: ora, o que Deus está revelando para nós? Qual o propósito de Deus com essa aparição? A profecia está se cumprindo. Então, queridos irmãos, nós todas as vezes que nos deparamos com a manifestação de Deus, parece que ficamos temerosos. Quando o milagre acontece, nós ficamos temerosos. Quando muitos fatos da nossa vida acontecem, percebemos os povos, os sinais de Deus, as evidências de Deus, reagimos temerosamente. E aqui vem o conforto da palavra de Deus para os pastores hoje, que também serve para nós. Cuidado, que aquilo que vem de Deus não deve comer em nós. Cuidado, que no primeiro momento é desconhecido, deve ser desgravado, deve ser decodificado. Então precisamos, portanto, estar atentos à mensagem que Deus transmite, que Deus passa através de suas manifestações. Assim ocorreu com os anjos. Primeira atitude dos anjos foi de entender, ficaram com medo diante da grandiosidade do mistério de Deus. Depois, estiveram atentos ao que os anjos revelaram. Vejam, eis que eu anuncio para vocês e será motivo de grande alegria. Queridos irmãos, duas coisas aqui precisamos ligar. O que vem de Deus, por mais que no primeiro momento nos cause espanto, deve gerar e deve produzir em nós alegria. Vejam como nós identificamos o que é assim na nossa vida. Aquilo que no primeiro instante nós ficamos apavorados ou tementes, no segundo momento, quando vem de Deus, e de fato vem das mãos de Deus, ela desperta em nós, ela produz em nós uma alegria que não tem medida, que não tem cálculo, que não tem possibilidades de medição, porque vem do próprio Deus, e aquilo que vem de Deus gera alegria em nós. Eis que eu vos anuncio com grande alegria. A mesma significação que é dada para o anjo quando anuncia a Maria. Aquela que muitas vezes Jesus anuncia para os seus discípulos: não tenham medo, eis que vos anuncio uma boa notícia, eis que vos dou uma boa nova. Então, se no primeiro momento nós estejamos voltando tranquilos diante dos mistérios de Deus, é a primeira lição que nós encontramos hoje na Sagrada Escritura e que repete-se em vários outros textos da palavra de Deus. Deus se revela grandiosamente a nós, seus prodígios, seus milagres, seus feitos tocam o nosso coração, e ao tocar o nosso coração, ele motiva e gera uma descarga em nós, uma descarga não de tristeza, não de angústia, não de dor, mas uma tristeza de libertação, que é a própria alegria de Deus na nossa vida. Então Deus gera alegria ao nosso coração. Deus tem essa capacidade de produzir na nossa vida, através de sua palavra, de sua mensagem, uma alegria.
E aí vem o fato que se segue por todo esse texto da Sagrada Escritura. Se por um lado a reação dos pastores foi de temor, o anúncio foi de que eles encontrariam e seriam alegres, mas depois de comprovarem o fato revelado por Deus. E qual é o fato? Vão até Belém e vejam que vocês vão encontrar o menino deitado numa manjedoura com seus pais. Os pastores saíram em caminhada apressadamente e foram a Belém. Queridos irmãos e irmãs, Lucas é cheio dessa realidade na Sagrada Escritura. O mesmo Lucas descreve que no momento em que Maria concebeu Jesus no seu ventre, momentos depois ela saiu apressadamente à região montanhosa para visitar sua parente Isabel. Aqui novamente nós encontramos essa passagem da Sagrada Escritura. Diante da mensagem dos anjos passada aos pastores, eles saem apressadamente para comprovar o mistério de Deus. Isso daqui revela para nós um conhecimento. A mensagem de Deus, ela tem pressa de ser comprovada e anunciada por todos nós. Se nós ouvimos a palavra de Deus e ficamos restidos, se nós ouvimos a palavra de Deus e ficamos acuados, presos aos nossos lugares, sem sair de nós mesmos desprevenidamente, se nós ficamos somente no nosso plantio, na nossa centelha, se não fazemos por onde essa palavra ser conhecida, então nós jamais vamos conhecer a alegria da mensagem anunciada pelo próprio Deus. A palavra de Deus só vai produzir alegria na nossa vida no momento que compreendemos que é preciso correr para anunciá-la. É preciso correr para comprová-la na nossa vida. É preciso assumi-la como identidade nossa. E uma vez que nós assumamos ela como identidade nossa, nós também vamos comprovar essa alegria de Deus. Vejam que o itinerário dos pastores é lógico que é justamente esse. Conhecem o mistério de Deus, para sentirem a alegria é preciso comprová-lo, mas para comprová-lo é preciso ir apressadamente. Isso recai para nós da seguinte maneira: quantos de nós todos os dias percebem sinais da graça de Deus? Sinais, atos concretos, através de um momento de oração, através da visita de alguém, através da visita de um missionário, ou até mesmo de uma palavra de Deus que está sendo ouvida no meio de comunicação. Quantos de nós percebem o toque da presença de Deus na vida e não conseguem, infelizmente, discernir essa capacidade de que só poderemos encontrar e desfrutar essa alegria na mensagem de Deus se nós sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro dessa palavra para comunicá-la, para anunciá-la. Veja que a palavra de Deus ela urge, ela tem uma necessidade de ser comunicada e não ficar aprisionada. Se aprisionamos, nós não estamos escolhendo a alegria da palavra de Deus, mas se nos lançamos, nós vamos escolher essa alegria. Os pastores identificaram perfeitamente essa mensagem dos anjos e correram imediatamente e disseram: olha, se eu ficar aqui cuidando do meu rebanho, se eu ficar aqui simplesmente contemplando os sinais de Deus, ouvindo a mensagem de Deus, se eu ficar aqui de braços cruzados no meu lugar, no meu rebanho, junto às minhas ovelhas, eu jamais vou conhecer essa mensagem verdadeira, eu jamais vou colher essa alegria. Então eu preciso sair correndo apressadamente para servir, para comprovar. Então a palavra de Deus ela tem essas características. Mete, temor, produz alegria, mas produz serviço também. 3 palavras que devem ficar gravadas no nosso coração e que nós identificamos perfeitamente na imagem de Nossa Senhora, na figura e na maternidade de Maria. Maria foi aquela que confrontou o medo. Ora, quando o anjo aparece a Nossa Senhora, quais são as suas palavras e a sua atitude? Como isso poderá acontecer? Como isso poderá acontecer? O anjo diz: não temas, Maria, não temas. Eis que o poder do alto virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Primeira realidade comprovada. Diante do mistério de Deus, Maria também temeu. Como vai acontecer isso? Como procederá a minha vida de agora por diante? Como vou viver agora sabendo que sou mãe do Salvador? Ou melhor, nem tivesse ela consciência disso, mas sou mãe sem ter conhecimento com homem algum? É a grande pergunta de Maria: como isso acontecerá? Não temas, Maria. Deus diz isso também para nós diante dos momentos em que em oração nós nos encontramos com Ele e Deus nos chama para uma pastoral, Deus nos chama para uma vida de comunidade e às vezes nós dizemos: Senhor, eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade, eu não tenho forças para assumir isso, eu não
alegra-te, ó Maria, alegra-te. A alegria de Deus vem ao coração daquele que recebe o seu anúncio. Todos nós podemos experimentar essa alegria de Deus. A mesma alegria que Maria sentiu, a mesma alegria que os pastores sentiram no anúncio, a mesma alegria que os discípulos do Senhor sentiram com o anúncio da ressurreição e portanto da vitória de Cristo sobre a morte, e ela mesma pode ser sentida por nós. No momento que nós aderimos a Deus, no momento que sentimos a sua palavra, que fazemos eco na nossa vida a palavra do Senhor. E a terceira, o serviço. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria, portanto, incorpora na sua vida a palavra de Deus. O Verbo de Deus se faz carne e habita no seio de Maria. E por isso nós identificamos perfeitamente essa grandiosidade. Ela não se estagna em si, ela não para, ela não cruza os braços, mas imediatamente ela sai para servir a sua parente Isabel. Temerosidade, alegria e serviço são palavras que identificam. Estamos aqui celebrando durante algumas noites a festividade de Nossa Senhora Aparecida. O que de fato tem motivado o nosso coração? Será que Deus não nos está chamando para o serviço? Ou mesmo nos identificando com uma vocação? Será que não nos convida a uma maior devoção e uma maior piedade, a uma maior presença da igreja? E nós estamos respondendo temerosamente às interrogações e os questionamentos de Deus? Mas para sentirmos essa alegria no convite de Deus é preciso dizer sim. É preciso ter medo, mas é preciso dizer sim. Porque é o Senhor que nos reveste e nos dá a coragem. Aquilo que eu já tinha falado no início. Se há verdadeiro chamado de Deus, seguido de temor, esse temor se transforma em alegria quando ele é assumido e respondido e quando ele é colocado a serviço. Então, comunidade, queridos irmãos, aprendamos. No serviço ao próximo, nós encontramos a alegria. Maria gerou alegria em Aparecida do Norte, nos rios de Paraíba. No primeiro momento, os pescadores não sabiam, não entendiam o que estava acontecendo, uma imagem, um corpo, depois uma cabeça, imediatamente uma pesca num período em que não se era possível pescar. O que Deus está falando, o que Deus está querendo de nós? Olha o temor dos pescadores, os pastores, Maria, os pescadores, todos uma mesma situação. E de repente a alegria envolveu o coração deles. Acreditaram no feito, acreditaram no prodígio, acreditaram, ou seja, é milagre, é a presença de Deus, é Deus realizando e consumando no meio de nós. E envolveram-se de alegria e não pararam em si, comunicaram o milagre acontecido. Estamos próximos a celebrar os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 300 anos de duração desse anúncio, dessa comunicação de alegria que envolveu o coração dos pastores. É isso que deve motivar o nosso coração na noite de hoje, nas noites vindoras. Lembrarmos que o serviço a Deus ele se presta e se reveste de uma alegria, mas essa alegria precisa ser comunicada e deve ser assumida no serviço ao próximo. Que aprendamos isso. Sem serviço não haverá alegria. Sem alegria não haverá temerosidade. E sem temerosidade o anúncio de Deus fica comprometido. Assumamos essas etapas da catequese do Senhor da nossa vida. Se o Senhor nos chama, se o medo nos envolve, lembremos, depois do medo vem a alegria do chamado de Deus. Mas esse amado segue esse serviço. Sem o serviço não será sentida jamais a alegria que Maria sentiu, que os pastores sentiram, que os pescadores de Aparecida também sentiram ao se depararem com o grande feito de Deus. Diante dos milagres do Senhor, contemplemos as graças divinas e nos alegremos com o seu chamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 9 do livrinho da Daniel Pessoa.